O Senhor Deus, tudo em nossa vida. Este é o tema da nossa palavra nessa noite abençoada. Vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 18, versículos 1, 2 e 3. Diz a palavra do Senhor: Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louve a Deus, o Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós te bendizemos porque mais uma vez estamos aqui reunidos com um só objetivo, Senhor, que é te louvar, te adorar, te bendizer e deixar que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações para que nós possamos ainda mais paz ter na Tua presença, Senhor, e que nosso coração seja movido de uma forma intensa, poderosa, para que haja amor com relação à Tua pessoa, que nós possamos, ó Deus, dia após dia, te louvar, te adorar, te amar, Senhor, e demonstrar isso em atos e ações. Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, Senhor, e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo foi o salmo escrito por Davi, e nesse momento Davi estava aqui explanando o quão ele amava o Senhor. Nós vemos, amados, que não há nada que seja mais importante na nossa vida a não ser amar o Senhor com todas as nossas forças. Nós precisamos entender que o amor para com o Senhor precisa superar tudo quanto nós temos, superar a família, superar as enfermidades, superar as adversidades, superar os problemas, superar as dificuldades. Tudo aquilo que nos envolve precisa ser superado pelo amor ao Senhor. A Bíblia diz que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nada pode ser maior do que o nosso amor pelo Senhor. O Senhor, irmãos, precisa ser tudo em nossa vida. Nós precisamos respirar o Senhor. Nossos poros precisam transpirar Cristo Jesus. Em nossa veia precisa correr o sangue de Jesus Cristo. Porque quando isso acontece, amados, nós estamos mostrando para o Senhor que nós o amamos, que nós o queremos e que nós temos prazer em estar na sua presença. Com certeza assim vivia o rei Davi, assim vivia Davi, irmãos. Davi era uma pessoa que tinha uma comunhão íntima com o Todo-Poderoso, ele conhecia o Senhor, mas ele não se deixava deter nas coisas dessa terra, ele procurava colocar o Senhor em primeiro lugar na sua existência. Davi procurava, mesmo em meio às adversidades, em meio aos problemas, porque ele passou por adversidades, passou por problemas. Quantas vezes aquele homem errou o caminho, quantas vezes ele agiu de forma errada, mas quando o Espírito tocava no seu coração, que ele reconhecia seu estado de pecado, reconhecia seu estado lastimável, que distanciava de Deus, ele voltava para os princípios, voltava para o Senhor, voltava para o Rei, voltava para a presença do Eterno. E esse homem, irmãos, diz: ó Senhor Deus, como eu te amo, ó Senhor Deus, como eu te amo. Quantas vezes, irmãos, temos parado para declarar o nosso amor ao Senhor? Quantas vezes? Nem sempre fazemos isso. Dificilmente nós paramos para falar para o Senhor: Deus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu gosto de ti. Deus, aqui está a minha vida. Toma a minha vida. Guia-me pelos teus caminhos. Leva-me à tua presença, porque eu quero andar nos teus caminhos. Amados, precisamos aprender cada dia mais, viver essa realidade, viver essa verdade, nos deixar envolver com aquele que comprou-nos para que dele sejamos propriedade, nos envolver pela graça do Senhor. E quando nós nos deixamos envolver pela graça do Senhor, a nossa vida será totalmente transformada, porque aquilo que nos segura na terra, aquilo que é importante na terra para as nossas vidas, deixa de ser importante, porque o que é importante para nós é estarmos na presença do Rei, é adentrarmos a presença do Senhor, é estarmos diante do trono, é estarmos com Deus, irmãos, é estarmos com Deus.
Nós louvamos o nome santo do Senhor porque as pessoas, muitos têm reconhecido essa necessidade de estar continuamente na presença do Senhor e deixado se envolver pela graça do Eterno. Assim, amados, hoje em nossos dias, precisamos também reconhecer a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus e buscarmos a Ele e vivermos Deus a cada instante, a cada minuto da nossa existência. E quando nós amamos o Senhor e quando nós reconhecemos essa necessidade de estarmos na presença de Deus, nós vamos procurar fazer aquilo que Ele quer, vamos procurar fazer a vontade dEle. A nossa vontade, essa ficará em segundo plano, os nossos desejos em segundo plano, porque o que nos importa, irmãos, o que nos importa é satisfazer a Cristo Jesus. O amor que nós temos para com Cristo, o amor que nós temos para com o Senhor, leva-nos a cada dia mais buscar a sua presença, mesmo que isso nos custe alguma coisa, mas precisamos buscar a presença do Senhor. Davi, amados, não teve uma vida fácil. Davi não teve uma vida fácil, ele passou por dificuldades muito grandes mesmo. Mas ele reconhecia que em cada momento da sua vida o Eterno era com ele. Desde o seu chamado até a sua situação como rei, ele reconhecia que Deus estava presente na sua vida. Foi um homem que desenvolveu uma intimidade profunda com Deus. E essa mesma intimidade que Davi desenvolveu com Deus, nós também podemos ter, amados. Não é algo que ficou apenas no passado lá com o rei Davi. Não, é uma realidade de Deus para a sua vida, minha irmã, para a sua vida. Nós precisamos desenvolver essa intimidade, desenvolver essa comunhão com o Senhor, reconhecer que Deus é tudo em nossa vida. E quando nós reconhecemos que não há nada maior, nada mais importante, nada mais precioso, nós vamos dar passos seguros. Os nossos passos serão de santidade, os nossos passos serão de realidade. Teremos prazer em falar do amor de Cristo Jesus, falarmos do amor do Senhor para as demais pessoas, para que elas também reconheçam a necessidade de Jesus, para que elas reconheçam que precisam também de um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. Até porque, irmãos, quando Deus é tudo em nossa vida, quando o Senhor toma por completo a nossa existência, é impossível ficarmos calados, é impossível ficarmos sem falar de Cristo Jesus para as pessoas, é impossível. É o Espírito de Deus que toma conta do nosso coração, e quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, fazemos a vontade dele, e uma das vontades do Senhor é que nós possamos testificar desse amor para as demais pessoas, testificar dessa verdade para as demais pessoas. Esta é a verdade do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor Deus é tudo na vida do servo. O Senhor Deus é tudo na vida do servo. Não há religião, não há família, não há trabalho, não há nada que seja mais importante. Precisamos separar o primeiro lugar na nossa existência, o lugar mais importante na nossa vida, separar o lugar especial que nós temos em nosso coração, para que o Senhor nele habite, para que Deus nele faça morada. E quando isso acontece, nós teremos uma experiência nova com o Senhor, irmãos. Uma experiência nova com Deus, viveremos uma nova realidade, viveremos uma nova verdade, nossa vida, nosso ser será totalmente transformado e poderemos sentir a presença do Rei Jesus na nossa vida. Se você não tem sentido a presença de Deus na tua vida, é porque não tem dedicado a tua existência para o Senhor. É impossível, irmãos, alguém que dedique a sua vida para o Senhor e não sinta a presença do Todo-Poderoso. É impossível, porque foge aos princípios da palavra, foge àquilo que a palavra nos afirma. E nós precisamos então, amados, olhar para o Senhor, porque Ele é o nosso amado. O Senhor é o nosso amado. Precisamos amar o Senhor com todas as nossas forças. Precisamos amar o Senhor com toda a nossa existência. Nós precisamos, irmãos, deixar registrado sobre a face da terra que nós amamos o Senhor.
que nós amamos o Senhor. E eu quero falar para os amados que essa palavra está sendo gravada entre tantas outras. E com certeza, quando dessa terra eu for para os céus, se Cristo não voltar antes, muitos ainda continuarão a ouvir esta palavra e vai ficar registrado nessa noite que esse servo passou sobre a face da terra e amou o Senhor com todas as suas forças. Eu amei o Senhor com todas as minhas forças, porque eu quero, como Davi, deixar registrado: ó Senhor Deus, como eu te amo. E esse amor que o Senhor colocou no meu coração para com Ele é que leva-nos a estar aqui reunidos, é que leva-nos a dedicar nossa vida para o Senhor. É este amor, irmãos, que não nos faz medir esforços, que não nos faz parar. É esse amor, amados, que nos leva a cada dia mais buscar a presença do Rei, consagrar nossa existência e seguir em frente com a cabeça erguida para a honra e para a glória do Senhor. É o amor de Deus que precisa tomar todo o nosso coração. Na nossa vida não pode ter espaços vazios para outras coisas, mas precisamos estar com o nosso coração totalmente preenchido pelo Rei dos Reis. Amém, amados? E quando nós amamos o Senhor, queridos, e quando de fato nós amamos o Senhor, reconhecemos esse amor e deixamos que Cristo Jesus domine a nossa existência, nós veremos que o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é a nossa proteção. No texto que nós lemos em Salmo 18, versículo 2, Davi registra: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Essa é a declaração de alguém que amou Deus com todas as suas forças. Ele entendeu, amados, que o seu amor para com o Senhor trouxe sobre ele a proteção, a guarda. E não era uma guarda qualquer, mas era uma guarda verdadeira, uma proteção verdadeira, porque o Senhor era quem acampava ao seu redor. E ele afirma de forma clara: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. Quando nós estivermos em dificuldades, quando nós estivermos com problemas, é preciso alicerçarmos os nossos pés na rocha que é Jesus. É preciso, irmãos, fixarmos a nossa vida em Cristo Jesus. Fixarmos a nossa vida naquele que pode alguma coisa fazer por nós. Eu sei que muitos nesse lugar fixam a sua fé, têm firmado a sua fé na rocha que é Jesus Cristo e têm experimentado o poder de Deus, têm experimentado a graça do Senhor, têm visto aquilo que Deus faz na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que o abraçam como Senhor e Salvador. Davi diz: Ele é a minha fortaleza, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor, irmãos, o Senhor era quem fortalecia o rei Davi nos seus momentos de fraqueza, e isso acontece com cada um de nós. Há dias que nós estamos um tanto quanto fracos, mas quando olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, nós seremos reformados, nós seremos reformulados, porque a graça do Senhor virá e nos envolverá, a fortaleza de Deus tomará todo o nosso ser. A força do Senhor se manifestará dentro de nosso coração. Assim foi com aquele homem, assim é conosco hoje, irmãos. Hoje, em nossos dias, nos teus momentos de fraqueza, não abaixe a tua cabeça, não abaixe a tua cabeça diante de Satanás. Mas levante a tua cabeça, levante a bandeira do Senhor, declare para as trevas que Deus é o teu Senhor, que Deus é a tua fortaleza, que a tua força não vem da carne, mas a tua força vem do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força para seguirmos fiel a Ele, fiel a Deus, fiel na jornada, fiel na caminhada. A nossa força não vem do nosso braço, a nossa força não vem de nosso conhecimento, a nossa força não vem do homem, a nossa força vem de Deus. Não esqueçam essa verdade, não esqueçam essa realidade jamais, amados. Mas Davi, queridos, ele reconhecia que o Senhor era a sua proteção,
que o Senhor era a sua rocha, que o Senhor era a sua fortaleza, mas também reconheceu que o Senhor era o seu libertador. Quem libertou Davi das dificuldades, quem deu a vitória a Davi, amados, foi o Senhor. E Davi tinha consciência disso, Davi sabia disso, e Davi nos seus cânticos, nos seus salmos, ele apresentava a gratidão ao Senhor, ele mostrava o quanto ele era grato pela libertação que ele recebeu do Senhor. A libertação na sua vida particular, a libertação na guerra, a libertação como rei, a libertação em todas as áreas da sua existência. Foi um homem que venceu e foi um homem que ficou registrado na palavra como alguém que era segundo o coração do Senhor, alguém segundo o coração de Deus. Nós também podemos viver essa mesma realidade. O Senhor pode olhar para você e falar: tu és uma pessoa segundo o meu coração. Tu és uma pessoa segundo o meu coração. Porque o mesmo Deus que agiu na vida de Davi, o mesmo Deus que agiu na vida daquele homem, é esse Deus que continua vivo, poderoso, forte, maravilhoso, extraordinário e que deseja fazer uma obra poderosa também na vida de cada um, na vida daquele que abre o seu coração para o Senhor. Amados, o Senhor é tudo em nossa vida. Nós não podemos esquecer que o Senhor é tudo em nossa vida. Ele é tudo na minha vida. Ele é tudo na nossa vida. E quando nós temos essa consciência, nós vamos reconhecer que Ele é o nosso amado, Ele é o nosso protetor e Ele é o Senhor que ouve o nosso clamor. O Senhor, irmãos, está sempre com seus ouvidos abertos. A Bíblia nos diz que o Senhor está sempre com seus ouvidos abertos para ouvir o clamor daquele que é fiel, para ouvir o clamor daquele que necessita. E Davi também tinha essa consciência. Davi também sabia que Deus poderia e que Deus ouvia a sua oração, que ouvia o seu clamor. E ele deixa registrado no versículo 3 do Salmo 18: eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Quantas vezes, amados, em meio às nossas dificuldades, temos recorrido ao Senhor? Quantas vezes nós recorremos a uma série de situações, mas esquecemos de recorrer àquele que pode mover céus e terra em nosso favor. Em meio às nossas dificuldades, povo que me ouve, em meio às nossas dificuldades, nós precisamos recorrer ao Senhor, nós precisamos clamar ao Todo-Poderoso, buscar a presença do Senhor, clamar para que Ele venha sobre a nossa existência. Nós precisamos, amados, aprender a desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Muitas vezes nós entendemos que orar é aquele momento que você está ali antes da refeição ou antes de dormir. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, que oração é uma vida contínua. Você acorda orando, você sai pelas ruas orando, você trabalha orando. As irmãs que cozinham, faça isso orando. A você que trabalha onde quer que você esteja, faça isso em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar continuamente ligados no Senhor, amados. Nós não podemos abrir mão dessa ligação, abrir mão dessa comunhão com o Todo-Poderoso, mas a cada instante, a cada minuto, povo dos céus, olhe para o Senhor. E quando as coisas ficarem difíceis, olhe para o Senhor. Quando estiverem fáceis, quando a alegria chegar, olhe para o Senhor, olhe para Deus. Glorifique a Deus em meio às dificuldades, glorifique a Deus em meio às alegrias, irmãos. Nós precisamos a cada instante da nossa existência, a cada minuto da nossa vida, prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós não podemos esquecer, queridos, que é necessário estarmos unidos com o Senhor, ligados com Deus, buscando a presença do Senhor, vivendo a verdade dEle, cultuando-o como Senhor e Salvador das nossas vidas, adorando-o como Senhor, como Deus. Buscar o Senhor a cada instante, a cada minuto, é uma obrigação de cada servo, de cada um que ama, de cada um que quer a presença do Senhor na sua vida. E o Senhor, irmãos,
Ele deixa claro que ele se deixa encontrar por aquele que o busca. Se você o buscar com fé, o buscar com sinceridade, o buscar com desejo, com prazer, o Senhor se deixará encontrar. O Senhor se deixará encontrar por ti, e Ele virá sobre a tua vida e fará coisas maravilhosas, coisas extraordinárias fará na tua existência. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Deus quer renovar a tua vida, Deus quer arrancar a tristeza da tua existência e quer encher o teu coração com alegria, com paz, com satisfação. Davi, amados, era um homem que tinha muitas dificuldades na sua vida. Ele era um rei. Quantas dificuldades aquele homem enfrentava na sua caminhada, na sua jornada, inimigos, nações inimigas, pessoas que se levantavam contra ele, mas ele não se deixou abater. Em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, ele recorria à presença do Senhor, ele recorria para o Todo-Poderoso. E todas as vezes que ele recorreu ao Senhor, que ele foi ao encontro de Deus, ele recebeu a graça do Pai eterno sobre a sua vida. Ele recebeu a bênção de Deus que tanto necessitava. Mas vale ressaltar, amados, que Davi era um homem de oração. Davi era um homem de comunhão com Deus. Davi era um homem que passava seus momentos na presença do Senhor. Davi era um homem que passava muitos momentos na presença do Senhor, que desenvolvia intimidade com o rei, para que nós possamos receber as bênçãos que ele também recebeu na sua vida. Precisamos aprender, amados, a passarmos tempo na presença do Senhor, Precisamos aprender, reservar na nossa vida tempo para Deus. É interessante como nós temos tempo para tanta coisa na nossa vida. Nós temos tempo para conversar com o vizinho, temos tempo para trabalhar, temos tempo para dormir, para assistir televisão, temos tempo para tomar banho e outras coisas mais. Enfim, temos tempo para tanta coisa. Mas quando se refere ao Senhor, muitas vezes o tempo se torna escasso. Você lê a Bíblia com rapidez, você troca meia dúzia de palavras com Deus, você quando vem à igreja muitas vezes é com dificuldade. Nós não temos tempo para o Senhor, nós não encontramos tempo para Deus, mas queremos as bênçãos de Deus, queremos as bênçãos, irmãos. E quando Deus não nos abençoa, e quando Deus retém a bênção, até reclamamos. Davi diz que ele recebeu as bênçãos de Deus, mas Davi desenvolveu comunhão com o Senhor. O Senhor Deus é tudo na nossa vida. O Senhor Deus, tudo em nossa vida. O Senhor Deus era tudo na vida do rei Davi. Assim também precisa ser conosco. O Senhor Deus precisa ser tudo na nossa existência. E se Deus não é tudo na tua vida, tem alguma coisa errada e precisa ser consertada enquanto há tempo. O Senhor é o nosso amado, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que ouve a nossa oração, mas também é aquele que quer receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. Deus é aquele que quer ser louvado, Deus é aquele que quer ser glorificado, Deus é aquele que quer ser adorado. Davi ainda diz no versículo 3, na segunda parte do Salmo 18, louve a Deus o Senhor, louve a Deus o Senhor. Irmãos, louvar a Deus precisa ser algo na nossa existência contínuo. Louvar a Deus precisa ser contínuo na nossa vida. Nós precisamos sempre estarmos louvando, adorando, exaltando a Deus na nossa vida. O louvor, irmãos, ele pode ser através da música, ele pode ser através da adoração, ele pode ser através da oração, ele pode vir de muitas formas. Mas o louvor precisa estar sempre na nossa boca. O louvor a Deus precisa estar sempre nos nossos lábios. Precisamos aprender, amados, a sempre possuir uma palavra de louvor e adoração ao nome santo do Senhor.
As pessoas que conversam com a gente, elas precisam entender que de nossa boca sai louvor ao nome santo do Senhor. Que a nossa boca, que a nossa vida seja uma fonte, irmãos, da qual jorre águas doces, jamais águas amargas, mas águas doces, que glorifique o nome santo do Senhor. Que as pessoas que convivem conosco vejam essa diferença, vejam essa realidade e possam com a gente louvar e adorar o nome santo de nosso Senhor e Salvador. Irmãos, esse é o mandamento de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos tomar posse dessa realidade. Deus precisa ser tudo em nossa vida. Deus precisa ser tudo na nossa vida. Se Deus não é tudo na nossa vida, nós não vamos conseguir viver em paz com Ele, nós não vamos conseguir ter alegria na presença dEle. Quando o Senhor é apenas uma parte na nossa vida, quando o Senhor não é tudo na nossa existência, nós não vamos conseguir ter uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida de satisfação. Nós não teremos uma palavra de testemunho, nós não teremos uma palavra de glorificação ao Senhor, nós não teremos uma palavra de adoração ao Todo-Poderoso, porque a carne, sim, esta há de falar mais forte, esta há de falar mais forte nas nossas vidas. Mas quando nós, irmãos, nos deixamos envolver pelo Senhor, quando Cristo, quando o Senhor, quando o Espírito Santo é tudo em nossa vida, o que há de fluir da gente são águas que vêm do trono do Senhor, são palavras que procedem do trono de Deus. Teremos aqui a boca do Senhor a proferir a palavra para trazer edificação àqueles que estão próximos a nós, trazer edificação à nossa família, trazer edificação aos nossos amigos, trazer edificação àqueles que convivem com a gente. É isto que Deus quer na nossa existência. Nós precisamos, amados, dia após dia, declarar o nosso amor para o Senhor. Precisamos aprender, irmãos, a arrancar do coração a vergonha de afirmarmos que amamos a Deus e falarmos e declararmos esse amor ao Senhor diante do seu trono e diante da sociedade. Precisamos declarar que amamos ao Todo-Poderoso. Nós não podemos nos envergonhar do Senhor, não podemos nos envergonhar de Deus, mas preciso é que estejamos cada dia testemunhando, cada dia falando, cada dia pregando, testemunhando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, pregando o amor de Cristo, pregando a salvação do Senhor, para que as pessoas reconheçam a sua necessidade, a necessidade de amar o Senhor acima de todas as coisas e entregar suas vidas, como nós um dia fizemos, entregamos a nossa vida e que as pessoas possam também entregar as suas vidas para o Senhor. Mas para que isso aconteça, o mandamento do Senhor é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Esse ide por todo mundo, irmãos, é uma obrigação de todos que amam o Senhor, de todos que reconhecem que Deus é tudo na sua vida. Esses que reconhecem Deus como tudo na sua vida, também reconhecem a necessidade de testemunhar de Cristo, de falar do Senhor, de pregar a Cristo Jesus, onde quer que esteja e para quem quer que for. E nós muitas vezes não falamos isso e não fazemos isso. Nós não falamos do amor de Cristo e não pregamos o amor de Cristo. Isto precisa ser mudado na nossa existência, porque nós precisamos passar para as pessoas aquilo que enche o nosso coração. E aquilo que enche o nosso coração é Deus. Precisamos passar o amor do Senhor para as pessoas. Se aquilo que enche o nosso coração não é Deus, é isso que vamos passar para as pessoas também. Mas o mandamento de Deus é que devemos nos encher, estarmos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, sim, nós vamos testemunhar de Cristo e vamos falar do Senhor para todos que se achegam a nós, para todos que estão próximos a nós. Amém, amados? Que a nossa vida seja, portanto, cheia do Senhor. Que o Senhor seja tudo em nossa vida. Que a graça do Senhor se manifeste de uma forma poderosa. O rei Davi disse, Salmo 18, versículos 1, 2 e 3. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador.
O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louve a Deus, o Senhor. Louve a Deus, o Senhor. Amém? Que possamos todos declarar: ó Senhor Deus, como eu te amo. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Amém? Que seja essa a palavra que nós possamos declarar no nosso dia a dia ao Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela vida desses que aqui estão presentes, desses que nos ouvem, onde quer que estejam. Nós queremos clamar, Senhor, que nós possamos ter essa consciência de amá-lo acima de todas as coisas e que possamos ter sempre na boca, Senhor, uma palavra de declaração de amor, uma palavra de amor, uma palavra, Deus, que possa edificar vidas com a tua graça e com a tua misericórdia. Deus, visita, Pai, cada um desses que nos ouvem, para que teu amor adentre os seus corações, para que eles sejam cheios do teu Espírito e onde quer que estejam, Pai, testemunhem a respeito da salvação, a respeito da sua graça, a respeito da sua misericórdia. Deus, visita e age segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Glórias ao nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 368.